Lendas urbanas, mitos urbanos ou lendas contemporâneas são pequenas histórias de caráter fabuloso, amplamente divulgadas de forma oral, por e-mails ou pela imprensa que constituem um tipo de folclore moderno. Geralmente são histórias que guardam algumas verdades, mas como são transmitidas através do efeito telefone sem fio, sofrem distorções grotescas, vista que cada um conta a história da forma que acha mais interessante. Pela falta de provas e pelas alterações que sofrem, ninguém fica sabendo ao certo onde começa e aonde termina a verdade embutida em uma lenda urbana. Mesmo assim, não deixam de ser interessantes e um tanto assustadoras. Confira: A Loira do Banheiro, ou A Mulher de Algodão, Maria Sangrenta ou ainda a Big Loira, Brasil, é a Europa. Essa é sem dúvida a lenda mais conhecida da lista. Já tinha ouvido diversas versões diferentes em diversos estados diferentes em Minas Gerais, São Paulo, Alagoas, Bahia e Espírito Santo. Em cada lugar é uma história diferente. Dessa mesma lenda, mas no final, a base era quase sempre a mesma. Uma aluna, algumas vezes uma professora, loira e muito bonita, que aparece nos banheiros dos colégios assustando os estudantes que matam a aula. Uma constante em todas as versões é o algodão. A loira está sempre envolta nele, ou com ele saindo de suas feridas, olhos e ouvidos. Algumas versões a retratam como uma professora que foi assassinada por alunos revoltados, que, não satisfeitos, a torturaram fazendo cortes profundos em sua pele e enfiando algodão nas feridas. Em outras versões, ela é uma aluna que morreu no banheiro da escola enquanto matava a aula, às vezes devido a um escorregão que terminava com sua cabeça na privada. Outras vezes ela morria sufocada com um mau cheiro que saía do ralo. Bizarro mesmo. Após sua morte, seu espírito passou a ficar vagando pelos banheiros assustando os alunos que matam a aula como ela fazia. Nesse caso, o algodão é referente aos tufos que os médicos enfiam no nariz, boca e ouvidos dos mortos por conta das secreções post-mortem. Há ainda quem diga que pode-se invocar a loira do banheiro dando descarga 3 vezes, depois chutando o vaso uma vez e por fim virando-se rapidamente para o espelho. Outras vertentes dizem que basta falar 5 vezes Maria Sangrenta na frente do espelho à meia-noite. A Brincadeira do Copo, Brasil, América do Norte, Europa, junto com a loira do banheiro. Essa é outra das mais famosas, até porque muitos dos que estão lendo isso agora já devem ter brincado de invocar espíritos com um copo alguma vez durante sua adolescência. A lenda em torno dela, fora a própria efetividade da brincadeira, e a de um grupo de amigos que resolveu fazer a famigerada brincadeira durante uma festa. Um deles era descrente e só de sacanagem resolveu perguntar se alguém naquela mesa iria morrer recentemente. A resposta foi sim, e logo em seguida o copo, em algumas versões ele é substituído por uma lapiseira, se estilhaça na frente de todos. Algum tempo depois, eles ficam sabendo que o rapaz cético que não respeitou o espírito, havia morrido num acidente de carro. A Mulher da Estrada, essa também é muito conhecida. Seu surgimento ocorreu em meados dos anos 50-60 devido ao grande crescimento de rodovias que se deu nesses anos. Na maioria das vezes, a lenda fala de uma mulher loira, que pode ser trocada por uma índia ou prostituta, que fica na beira da estrada pedindo carona para os motoristas que passam. Quando resolve parar, muitas vezes caminhoneiros, ela conduz a pessoa até um cemitério próximo. Chegando lá, a bela mulher desaparece deixando o motorista sem entender nada. Logo depois ele a reconhece na foto de uma das lápides. Em outras versões ela simplesmente desaparece dentro do próprio veículo. Depois o motorista descobre pelos moradores das redondezas que a moça havia sido atropelada há muitos anos naquela mesma estrada. Algumas vezes, antes de desaparecer, o espírito da mulher pede ao motorista que ele construa uma capela no lugar onde ele a encontrou para que assim ela possa finalmente descansar em paz. Há ainda versões em que ela se deita com o motorista que, quando acorda no dia seguinte, descobre que ela simplesmente desapareceu sem deixar vestígios de sua existência. Uma versão mais sangrenta diz que a loira, antes de desaparecer, seduz o motorista que, quando tenta beijá-la, acaba perdendo a língua. Outras versões dessa lenda se passam em cidades grandes e são protagonizadas por motoristas de táxi. Nelas o taxista recebe uma passageira muito bela e jovem. Ela pede uma corrida até um cemitério qualquer da região. Chegando lá, ela dá ao motorista o endereço de sua casa e diz que lá ele irá receber seu pagamento. No dia seguinte, quando o motorista vai receber o dinheiro, o pai da menina lhe diz que é impossível sua filha ter feito essa corrida. Afinal, ela havia morrido há muitos anos. O taxista, sem entender nada, fica ainda mais confuso ao reconhecer numa foto a menina que ele conduziu no dia anterior.
O cadáver nas garrafas de Coca-Cola, Brasil, é o de acordo com a lenda. Um funcionário da Coca-Cola teria sofrido um infarto enquanto operava um dos tanques de refrigerante. Seu corpo teria caído dentro do tanque, que, de tão fundo, ninguém viu o corpo mergulhado na Coca-Cola. Ele teria ficado lá por dias se decompondo e sendo engarrafado. Essa lenda foi tão forte que em seu ápice ela chegou a diminuir as vendas da Coca-Cola em todo o território tupiniquim. Uma variação dessa lenda, a que eu ouvi, acontece na maior caixa d'água de uma cidade pequena, água essa que supria a cidade inteira. Os bonecos malditos. Mundo. Essa história tem várias versões. Alguns dizem que a boneca da Xuxa era amaldiçoada e que à noite ela ganhava vida e matava as criancinhas. Há também quem diga que ao invés de matar as crianças, a boneca fazia com que elas matassem seus pais. Outros dizem que o boneco do Fofão vinha com uma adaga, ou uma vela negra, ou ainda um revólver, dentro dele. Algumas versões mais estendidas diziam que esses bonecos eram fabricados por uma seita satânica e que essa seita os carregava com energias demoníacas para levar as crianças para o mal. Foram tantas versões sobre o assunto que chegaram a chamar os inocentes brinquedos de caixas de Pandora. A Noiva na Mata, Brasil, Palestina próxima a São José de Rio Preto. A história conta que um determinado casal de namorados que eram escondido dos pais resolveram se casar sem que os pais soubessem. Iniciaram todos os preparativos e no dia do casamento resolveram fazê-lo em outra cidade. Alguns colocam que eles eram de Palestina e iam para São José. Outros contam que o sentido foi contrário. Independente disso, a história conta que no trajeto de uma cidade para outra ocorreu um acidente. Segundo alguns, o carro saiu da estrada ao desviar de um animal na estrada e segundo outros, o carro parou e ao descer para saber o motivo a noiva foi atropelada. Neste caso também existem versões que dizem que ela foi atropelada por um cavalo, uma carroça e outro carro. Independente disso, o fato é que o noivo ficou na igreja esperando e o casamento jamais ocorreu e até hoje quem passa pela estrada já asfaltada vê na mata que rodeia a noiva vestida a caráter e com o buquê na mão.